Mas, Rui, e nós chegamos então à segunda notícia sobre as atividades espaciais, né, que foi publicada pelo site Pucará Defesa, um site argentino, né, falando sobre o projeto Focus. Inclusive, eu dei no dia 14, fiz um título, né, para descrever essa matéria do Pucará Defesa, dizendo o seguinte: Projeto Focus versus Programa Cibers, uma aula argentina aos nossos jurássicos cabeças de ovo. Exatamente. Exatamente, Bruno. A gente pega, quem não assistiu, tem um corte que o Duda fez de um dos programas do Espaço Semanal, onde eu falo sobre o Jurássico Programa Cibers, certo? Faço as considerações aqui sobre o programa Cibers, tudo referenciado tecnicamente, não tem nenhum opinativo ideológico, político, certo? E eu quero, Duda, no final dessa matéria, mostrar aqui o comentário de uma pessoa que vem entrando no canal e trazendo um componente político e ideológico, certo? De defesinha das suas preferências. Eu conheço ele há muito tempo. Pois é, certo? E independente de que lado seja. E eu vou mostrar que a gente mata a cobra e mostra o pau. Certo? Duda, a gente não pode nem mais escrever isso, que vai dizer que é incitação ao crime ambiental. Eu acho que ele tem que reescrever isso aqui, viu? Tá bom. Porque matar a cobra é crime ambiental. E a depender do conceito de mostrar o pau, a gente pode ser enquadrado como incitação ao atentado ao pudor. Pois é, imagine. Em que ponto nós chegamos, a nossa sociedade chegou. Mas vamos lá. Então, pessoal, Duda, vamos seguindo aqui. A constelação, né, de 8 a 13 satélites. Duda, o que é que a gente tem falado aqui? O programa Cibers tem que se tornar o quê? Constelação. Hein? O que é que eu tenho falado aqui? Há muito tempo, O programa Cibers é uma furada. Do jeito que está sendo constituído, é uma furada. E tem que se tornar uma constelação, não é isso? Isso, exato. Satélites radar, uma constelação heterogênea, com satélites radar e satélites ópticos, que combinados aumentam a capacidade de obtenção de informações. Né? Os dois se complementam. Eu posso só ter satélite SAR? Não, não pode. Porque a imagem do satélite radar é uma imagem sintetizada. Ela não é a imagem real do que está acontecendo. Você não vê não é a imagem de uma foto real do que está acontecendo no chão, no solo. A imagem ótica traz a realidade do que está lá, né, acontecendo. Você consegue enxergar claramente as diferenças de cores de vegetação, né? Se é uma vegetação mais nova, rasteira, se é mata densa, porque a capacidade óptica permite. Você ainda, num satélite de sensoriamento óptico, você pode ainda perceber ali o infravermelho próximo, e no satélite radar você não pega isso. Né? Temperatura, onde está tendo queimada, onde está tendo incêndio, certo? Onde é mais quente, onde é mais frio. O satélite radar não traz essa informação diretamente. E o projeto, esse projeto argentino é espetacular, hein, Rui? Isso, tá? Então, gente, e é o seguinte, Duda, a gente fala uma coisa, na semana a gente fala, critica. Parece... O programa brasileiro. E a gente critica. Daqui a pouco os argentinos vêm na semana seguinte, ó, dão um tapa na cara da gente com luva de pelica. Isso. Mostrando como é que tem que fazer, Duda. Exato. Eu não entendo, Duda, como essas pessoas não têm vergonha na cara. Eu não estou falando que a gente tem que entrar numa corrida espacial com os argentinos.
Eu não quero nem isso, porque a gente não tem nem condições, Duda, hoje, de entrar na corrida espacial com os argentinos. Com essa gente aí dirigindo, não tem não, Rui. Nenhuma. Mas, Duda, o Brasil toma uma decisão, os argentinos vão lá e mostram como é que faz. E é tudo ao contrário. Em vez de evoluir, sair do CIBES, não da cooperação com os chineses. Eu não estou dizendo que é para abandonar a cooperação com os chineses, porque senão, Duda, daqui a pouco vai chegar nesse vídeo um monte de gente dizendo que eu sou xenofóbico, que eu tenho preconceito com os chineses. Logo aviso a vocês, eu conheço a China, eu fui selecionado pelo governo chinês, por uma universidade chinesa, para fazer um curso lá, um processo seletivo nacional brasileiro. Do Brasil foram selecionados dois pesquisadores. E eu fui um dos selecionados. Quem selecionou, quem fez o processo, organizou o recebimento dos documentos, etc. Tal, foi a EB. Né? Na época eu não era nem servidor da EB ainda. E quem tomou a decisão, olhou os currículos, olhou tudo e deu o veredito foram os chineses. E eu tenho a maior gratidão e o maior respeito pelo governo chinês, pela Universidade de Beihang, que me recebeu lá, com tudo pago, bolsa integral. Eu não cuspo no prato que eu como. Eu tenho o maior respeito porque os chineses têm um programa espacial de respeito. Estão fazendo ciência de alto nível. São sérios. Então, eu estou falando isso para quê? Porque o programa CIBES não pode morrer. O programa. Mas esse satélite de 2,5 toneladas ótico já era para ter morrido há muito tempo. Há muito tempo que esse satélite ótico... E, Rui, é tão vergonhoso... É tão vergonhoso que eles não falam do Ciber 5, eles só falam no Ciber 6. Isso. É tão absurdo que esse Ciber 5 aí de 2 toneladas e 2,2 ou 2,250 toneladas deveria ter sido transformado em pelo menos uns 6 satélites. Uns 6 satélites aí de no máximo 400 quilos. Certo? E talvez um satélite radar de 700 a 800 quilos. Isso sendo bonzinho. Satélites óticos na faixa de 300 quilos já seria ótimo. Agora veja o que os argentinos estão fazendo aqui. 150 quilos, Rui. Satélite radar de quanto, Duda? 150 quilos. É brincadeira um negócio desse. 150 quilos, Rui. É por isso que eu disse, é uma verdadeira aula nesses Jurássicos e cabeça de ovo. Esse pessoal, Duda, tem problema com sua masculinidade, eu acho. Acho que o tamanho faz a diferença. Não sei. Não entendo. Certo? Não é possível. E, gente, é uma constelação, viu? Não é um satélite, não. É uma constelação. 30 anos fazendo a mesma coisa. E aí, Duda, tá aqui os argentinos, aqui o material o mocap, em espanhol, mas você consegue traduzir ou entender facilmente, certo? Uma concepção totalmente diferente. Enquanto satélites grandes, Legacy Space, o CIBES é total old space, não é nem Legacy, é old. Old. Very old space, o CIBES. Certo? É totalmente old space. É Jurássico. É Jurassic Space. Jurassic Space. Entendeu? Não é nem old, é Jurassic Space. E aí o que acontece, Duda? Os argentinos vêm aqui, ó, tapa com luva de pelica na nossa cara. Na nossa cara, porque nós somos brasileiros. E talvez, Duda, eu e você tenhamos que gritar mais. Temos que, sabe, bater mais para ver se esse pessoal toma vergonha na cara. Para isso a gente precisa, Rui, para isso,
contar com a colaboração dos nossos entusiastas. A gente precisa propagar para mais pessoas o que a gente diz, né? A gente precisa da ajuda de vocês, gente. Nos ajude, porque essa gente só tá fazendo... E pode botar aí o pessoal que está assistindo, o Rui Pistola, porque eu tô pistola mesmo. O Rui hoje tá pistola. Tá pistola. Porque não é ele já tá chateado pela questão lá do trambolho espacial que não voou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, pessoal, leia a matéria aqui. É muito interessante. Não não é um artigo, é uma perguntas e respostas, né? É uma entrevista com o gerente do projeto. Gerente do projeto. Mostra aqui a diferença das tecnologias. Está muito bem escrito, está fácil de ler, apesar de estar em espanhol, em castelhano, né? Mas assim, Duda, olha só. 150 quilos. E é uma constelação, viu, gente? De órbita baixa, sincronizada, tipo Dawn Dusk. Pior resolução. Olha a resolução, gente. Porque tem 150 quilos. Gente, outra coisa, vergonhoso. É vergonhoso. Ô, galera, ou vocês, cabeça de ovo, é vergonhoso. Ouça o que eu estou dizendo, é vergonhoso. É vergonhoso. Duda, olha o lançamento. Carona. Exatamente. Você voa de carona com outro voo que vai fazer uma órbita parecida. Então não vai ter custo de lançamento. Sabe quanto custa para lançar um Cibers, Duda? O Cibers... O Rui deve ser uns 300 milhões, não é isso? Alguma coisa assim. Sim. O voo de um Cibers em dólares... Sim, é quanto? Menos de 30 milhões. 30 milhões. O que dá 5 vezes 3, 150 milhões. De reais. De reais no barato, né? Isso. Que é mais do que o orçamento brasileiro do ano passado. Exatamente. Um lançamento. Por quê? Porque o satélite pesa 2,5 toneladas. E com tecnologia inferior. Muito inferior. É impressionante. Aí vamos lá, né? Ele fala aqui do emprego e tal, onde pode ser utilizado. Olha, a entrevista é muito boa, é sensacional. Olha ele aqui, ó. Olha o SAR aqui, ó. Olha a antena dele de abertura sintética. Vamos lá. Aqui é o mocap, né? É o mocap. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Ó, a matéria. Ó, aqui, ó. As pessoas. Olha a equipe aí. Olha a equipe envolvida aí. Tem até uma mulher no meio. Ó, ele tá com... eu, quando vi com um painel aqui, eu estranhei. É porque eu não tinha visto o detalhe. Eles só abriram uma parte do painel, ó, da antena. Eu achei pequena. Mas aqui você vê com mais detalhes, ó, que tem outra parte que está dobrada, certo? Normalmente, satélite radar, a antena é longa, certo? Então, a parte de baixo emite o sinal do radar aí, recebe o sinal do radar, ele emite, deixa eu ver se tem aqui, eu não estou vendo aqui, mas ele tem um emissor do sinal do radar, ele recebe aqui, e aqui na mesma estrutura da antena tem os painéis solares, que tem que ser muito grandes, porque diferentemente de um satélite óptico, o satélite radar, o satélite óptico, ele usa que energia para poder absorver a informação, os dados que vêm da Terra? A energia do Sol. O Sol ilumina a Terra e o óptico, ele recebe esse espectro de luz visível e absorve isso daí. Já no radar, como é na faixa de micro-ondas,
ele tem que ter um emissor de micro-ondas, então ele tem que ter um gerador de micro-ondas que consome energia, e ele tem que ter também uma capacidade de percepção, de amostragem do sinal que é recebido de volta, que consome também bastante energia. Além disso, ele tem que processar a informação e já fazer certos cálculos de retificação, porque a imagem, que o sinal que vem para ele, vem com distorção por causa do ângulo em relação à Terra. Então, ele tem que fazer essas correções antes de transmitir. Alguns satélites mais antigos só transmitiam um dado bruto e esse processo era feito na Terra. Hoje, boa parte disso é processada no próprio satélite, que demanda energia. Então, vejam bem, gente. Quando a gente está falando aqui, o pessoal fica, esse Rui está inventando. O Duda está comendo pilha, que está inventando também. Não é assim. É assim. É assim. Aí, a gente tem que ouvir isso aqui, ó. Esse cidadão aqui, eu digo Torpedo, que em diversas matérias que a gente fala das decisões do atual governo, certo? Ele vem, se intromete e olha o tom. Primeiro, ele parabeniza os argentinos, porque não tem o que falar, né? Se não parabenizar os argentinos, também, pelo amor de Deus, né? Boa noite, Carlinha. Torçam para que atinjam seus objetivos. Já estão atingindo, com certeza. Esse projeto poderia ser feito em parceria com o Brasil, com certeza. Mas sabe o que os argentinos não fazem? Porque o Brasil não cumpre. O Sabiamar está aí, projeto brasileiro e argentino. O Sabiamar 1 foi desenvolvido todo pela Argentina. Por quê? Porque o Brasil deu calote. Projeto de 97, viu, gente? Primeiro acordo assinado para esse projeto foi em 97. Pois é. E o Brasil deveria ser dividido meio a meio, e o Brasil entrou com 0, enrolando os argentinos, e o projeto atrasou por causa dos brasileiros, que os argentinos acreditavam, não, nessa conversinha, não, ano que vem vai melhorar, a gente vai, e tome dinheiro em Cibers, ó, tome socando dinheiro no Cibers, e Sabiamar, 0. Tome dinheiro no Cibers e Amazônia PMM, 0. Certo? E aí, por isso, se eu digo Torpedo, e não foi só no governo anterior, mas foi também do governo anterior ao anterior. Muito bem. Quanto ao Cibers, olha, vejam bem, não é a melhor estratégia, mas não é ruim também. Vejam o nível de argumentação. Aí vem a crítica. Quando não fazem, criticam. Está falando da gente. Quando fazem, criticam também. Aí eu tenho que dar uma resposta, né, Duda? Não pode claro. Uma coisa dessa. Aí eu coloco aqui, prezado, digo Torpedo, agradecemos a sua audiência, porque se ele está respondendo... Quando eu vi, eu ia dar a resposta, Rui, mas você se adiantou e ficou por isso. Beleza. Deu até melhor do que eu poderia ter dado. Agradecemos a sua audiência e a oportunidade de, mais uma vez, respondê-lo de forma técnica, ainda que seus comentários apresentem claramente a motivação ideológica e partidária. Porque quando a gente estava batendo no governo anterior, no Marcos Pontes, no Moura, esse cara não apareceu aqui para defender, para falar isso. Mas agora, tudo é aplauso. Quem não aplaude é inimigo. É alemão, como diz o pessoal na tropa de elite, né? A gente é alemão agora. Viu, Duda? Uhum. Primeiramente, a sua afirmação de que o Cibers não é a melhor estratégia, mas também não é ruim, carece de fundamentação técnica, que sustente o opinativo, o que nos leva a pensar que fazer Cibers é melhor do que não fazer nada. Contudo, fazer Cibers significa não fazer mais nada. Pois
com um orçamento tão diminuto como o do PEB atual, não vai sobrar recurso para mais nada se vai se fazer um Cibers 5 igual aos anteriores. Aí eu sugiro ler o artigo que eu escrevi. Quando eu estava na EB, eu não podia escrever um artigo nesse tom. Esse artigo que eu escrevi lá no Congresso, Aeroespacial Brasileiro, primeiro CAB, ele é fruto de uma nota técnica. Uma nota técnica é uma análise técnica que eu fiz, que me foi demandado pelo meu diretor. Meu diretor mandou lá uma ordem de serviço. Determina ao tecnologista Rui Botelho e aos tecnologistas fulano e fulano para fazerem uma nota, elaborarem uma nota técnica analisando o Programa Espacial de Sensoriamento Remoto brasileiro à luz das tendências mundiais de pequenos satélites, etc., etc., considerando custo e riscos. Foi essa a determinação na nota, na ordem de serviço do diretor de satélites da EB na época. A comissão foi presidida por mim, porque os dois outros membros eram analistas de CIT, então só quem podia emitir opinativo técnico era eu, que era tecnologista. Eles deram suporte o quê? Econômico, financeiro, sobre a questão. Mas todo opinativo técnico, análise técnica, partiu de mim. E eles me deram suporte financeiro contábil. Custa tanto, quanto é que custa o satélite e tal. Então, eles deram esse apoio. Então, escrevemos uma nota técnica, que alguém deve ter jogado fora, ou quando o cara viu a resposta não gostou. Para mim não me interessa. Peguei essa nota técnica e escrevi esse artigo, adaptando para o formato de uma nota, tirando a nota técnica, para um formato de artigo científico. E já fora da EB, com total liberdade para emitir os meus pareceres de maneira técnica, científica, analisando os dados e os fatos e trazendo minhas conclusões sobre eles. Então, senhor Digo Torpedo MJU, leia o artigo primeiro, 5. Se quiser, este artigo tem pelo menos 32 referências de outras fontes que eu usei, que o senhor pode consultar também, para ver se eu não inventei nada ou criei número lá. Certo? Mas está lá, mostrou-se preto no branco. E o satélite Duda, que eu usei como referência, a constelação, foi a Rapid Eye, que são satélites de quanto? 150 quilos. Certo? Óticos. E mostrei que construir uma constelação com 5 satélites de 150 quilos era mais barato, menos arriscado, mais factível, com melhores resultados do que fazer um satélite de 2 toneladas. Mostrei lá. Tá lá, preto no branco. É só olhar os números. Muito bem. E aí, dito isso, rever a missão Cibers, ótico radar, à luz das tendências mundiais para sensoriamento remoto, small sats e constelações, é fundamental para fazer melhor e menos custoso para o PEB. Mais, melhor e menos custoso. Isso. Fazer mais satélites, porque quando eu tenho um satélite só, eu aumento o custo e eu concentro o risco num único dispositivo. Quando eu tenho vários satélites, se um falhar, eu consigo ainda cumprir a missão com os outros. E eu posso lançar um satélite para substituir esse que falhou mais rápido. Certo? Além disso, eu crio uma sequência de lançamentos e de renovação da frota na constelação de satélites. A cada período eu vou lançando novos satélites melhorados, certo? E eu faço a economia girar, porque eu estou investindo no desenvolvimento e construção de mais satélites. Então, assim, está tudo explicado aqui. Aí eu vou continuar a dúvida. Então, small sats, que os argentinos estão fazendo, e constelações.
é fundamental para fazer mais, melhor e menos custoso para o pé. Portanto, a sua afirmativa sem suporte técnico não se sustenta em pé e demonstra a sua manifestação, e demonstra que a sua manifestação se apoia em outras premissas ou crenças pessoais ortogonais ao problema em tela. Quer dizer, o cara fala de algo ortogonal é que não está 90 graus ali. Ele não tem componente que influencia em nada. No tocante ao quanto não fazem, criticam. E quando fazem, criticam também, justamente por não sermos claque, é o nosso papel criticar a inação, o não fazer nada, e também quando a ação é feita de maneira ineficiente. Esse é o nosso papel. É por isso que nós estamos aqui. E não estamos aqui com achismo. Não estamos aqui porque gostamos do governo atual, ou porque não gostamos do governo atual. Não estamos aqui porque não gostávamos do anterior, ou porque gostávamos do anterior. Estamos aqui porque gostamos das atividades espaciais. Amamos nosso país. Conhecemos a capacidade dos nossos cientistas. E sabemos que a gente poderia estar fazendo muito mais. Deveríamos estar em outro lugar, que não este que nós estamos nas atividades espaciais. Certo? Então, a nossa crítica é justamente isso. Porque esse projeto é anacrônico e ineficaz. Certo? Então, pessoal, eu não podia deixar de falar aqui e fazer, não é um desabafo, mas fazer essa crítica, a crítica que nos foi feita, porque eu e o Duda não somos perfeitos, não, de maneira nenhuma nos consideramos autoridade, sumidade na área espacial, mas quando eu e o Duda nós opinamos, nós temos fundamentação de causa, conhecimento de causa, certo? E, infelizmente, quando vem críticas dessa natureza, você tem que responder de maneira clara, precisa, para não deixar margem para qualquer outro tipo de interpretação. Nós não somos aqui massa de manobra de ninguém. Nossa independência e nossa autonomia para criticar e também elogiar não tem preço. Não tem preço, certo? E se não gostam do que a gente está falando, certo? Não acesse o canal, não leia o blog, certo? Se só quer ouvir elogios, procure outros canais que se prestam a isso, não aqui. Esse tipo de pessoa, certo? A gente quer que venha para cá, se vier de mente aberta, para ouvir o contraponto, independente de quem esteja no comando de governo ou quem esteja em posto de governo na vez. Agora, se é para vir para cá, para falar que a gente não pode criticar, porque critica quando não faz, critica quando faz, vai ouvir uma resposta dessa.